Liga aí que eu não liguei. Vamos fazer a leitura da semana também. Quer que desliga ali? Desliga aí. Pipocas da vida. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser para sempre. Assim acontece conosco. Continua a ser milho, né? As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Passar pelo fogo. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que sua maneira de ser é a melhor. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vou morrer. Dentro de sua casa, dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece com uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos a peruá, que é o milho de pipoca, que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisas melhor do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho, que não estoura. No entanto, o destino delas é fixo, já que ficarão duras a vida inteira. Deus é o fogo que amacia nosso coração, tirando o que nele há de melhor. Acredite que para extrairmos o melhor de dentro de nós, temos que, assim como a pipoca, passar pelas provas de Deus. Talvez hoje você não entenda o motivo de estar passando por alguma coisa, mas tenha certeza que quanto mais quente o fogo, mais rápido a pipoca estoura.
O que esta semana seja repleta de bênçãos em sua casa e em seu trabalho. Ótima semana. Zé Walter, aí tem duas pautas aí, vamos começar. Eleições e financiamento de veículo. Não, as duas. Uma é uma coisa, outra é outra coisa. Né? Eleições e a outra é o quê? Financiamento de veículo. Deve ser. Está falando de ser candidato. Eu sou candidato a levar a resposta para o pessoal. Anota a minha aí, Eli. SPED contábil. Cartório. Anciano. EFD. Tem o Antônio Eudes lá. Aqui, ó. Doméstica. Vamos pôr fogo na doméstica agora. Atestado médico. Antônio. O super simples vai ter diferença de sócio de A e B, um só para pode dar. Vou colocar aqui, depois nós discutimos. Tá bom. Simples. Obrigado. Divino agora. PPRA. PPRA. Vamos começar aqui com o Zé Walter aqui. Eleições. Essa aí é rápida, é o seguinte. As eleições chegaram e eu pergunto, a classe tem algum candidato ou existe algum candidato que seja pessoa que está ligado à nossa classe para que nós tenhamos condições de escolher ou de ombrear e tentar elegê-lo? Essa pergunta foi para nós, né? Claro que foi para vocês. É muito individual, apesar que o sindicato não tem, mas a classe contábil sempre pôde contar e sempre nós temos aí duas coisas importantes que esse cidadão conseguiu para nós. E ele é candidato, que é o Afreni. Afreni, ele é candidato a deputado. Hoje ele era presidente licenciado da OVG. Então, ele que conseguiu uma vaga para os contadores dentro da Câmara de Recursos da Prefeitura e uma no CAT. Então, nós temos 2 contadores que fazem parte desse pessoal lá. Ele criou no CAT uma vaga para os contadores e dentro da Câmara da Prefeitura também colocou um contador, abriu uma vaga para contador lá. Então, e outras coisas, quando a gente precisa conversar com alguém aí, sempre ele está. Ele é estadual, né? Agora, no federal, nós não temos nenhum. Eu passo. Deixa o Zé Walter comentar. Me parece que ele é, inclusive, de formação contador, né? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza também, não. Oi? Administrador. É uma pessoa simpática, está sempre nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Ele está sempre junto conosco, certo? Porque nós estamos órfãos, né? E nós estamos órfãos. Oi? Porque aquilo que eu falei é muito individual, né? Às vezes a
a entidade tenta pegar alguma coisa, apoiar ou pegar, porque você pedir voto hoje é uma coisa muito tremenda, né? Hoje o político está meio desacreditado demais para você se envolver. De repente você está avalizando uma coisa que não seria o ideal você avalizar. Então o cara pega sossega. Ô Freni, Eli, contador. Ué, estamos aqui tentando eleger você aqui na reunião nossa aqui, ué. É dia da plenária, está precisando. Pois é, o pessoal está querendo conversar com você e saber como é que está o projeto seu para a nossa classe aqui, ó. Viu? Vamos agendar uma data aqui, tá? Então falou, nós estamos te aguardando então, tá bom? Certo. Abertura do comitê às 19 horas, sexta-feira. Na onde que vai ficar? Na Rua 90. Perto da Uipasco. A próxima é a Uipasco. Não, então eu vou estender o convite seu aqui para o pessoal aqui, então. Tá ok? Então tá, pensa numa coisa boa aí para os contabilistas aí, que nós vemos o que nós vamos comprar essa campanha sua aí, tá bom? Então falou, um abraço. Tá. Tá, ok. Quer falar com você? Mas é justamente isso que nós precisamos, ter alguém que a gente possa cobrar amanhã. O Afrani, eu sei, federal, quem fez um trabalho muito bom com a gente quando estava na Secretaria da Fazenda, o Jales Machado, achei para federal, acredito seja, não sei se tem algum candidato a federal. Então é isso que a gente está querendo, alguém que abrace a nossa classe, né? Abrace a nossa profissão, porque eu falei e nós, acredito, estamos órfãos mesmo. Outra pessoa, tipo assim, que está sempre conosco também e nos ajudou no artigo 45, lá no item 12, que dá solidariedade por contador, é o Vilmar Rocha, mas ele é para senador. Então a gente, quer dizer, nós não estamos assim indicando ou falando. São pessoas que estão mais em contato conosco, pessoas que já fez alguma coisa para a classe, entendeu? E se for solicitado, não nega, não foge, está sempre conosco. Esses aí é os que a gente pode contar com eles. Deixa a Divina comentar. De minha parte está tudo bem, obrigado. Você não tem nenhuma indicação, não, né? Não. Eu queria saber, para que a gente possa começar a pensar, né? Vamos. E essas pessoas foram importantes. De repente, se a classe entusiasmar, né? Tá. Isso. Entusiasmar e procurar ver a possibilidade de um candidato trabalhar em prol da nossa classe. Correto. Porque a gente pode estudar quais as reivindicações que a gente necessita e levá-lo até o conhecimento dele, né, e ver o que ele pode fazer para nós. Porque a gente viu aqui, os médicos fecharam com o Antônio Faleiro, né? Um ótimo abertamente. Candidato. Um ótimo candidato. Mas para nós não é, né? Nós queremos alguém que conheça a nossa realidade. Então é isso que eu estava pensando e analisando. E falei assim, será que nós vamos ficar aí sem nada? Vamos deixar a Divina comentar sobre esse assunto, depois o Ronan quer comentar aqui. É um assunto muito oportuno. O deputado Fábio de Souza me procurou esses dias se a nossa classe tinha interesse, né, dele ser o nosso representante, e ele tem um currículo muito bom. Ele foi presidente da Assembleia, ele votou num projeto para a família, um projeto para as crianças abandonadas, adolescentes, e só olhar na Assembleia, ele tem feito bom trabalho. Ninguém tem escrito na testa que é bonzinho, mas tem os interesses pessoais. Se ele tem uma boa índole, é claro que ele vai pegar essa causa. E outra coisa, ele não sabe o que ele está perdendo. Quantos contabilistas não são? E os parentes e os filhos? A GLS tem representante.
As domésticas têm a Dita da Silva. Ela criou a ficha técnica. Olha como é importante. E nós, uma turma de gente hiper, mega e importantíssima, não tem um representante. Se vocês quiserem, eu agendo para ele vir aqui. Tranquilo. O Fábio de Souza, acho que quase todo mundo conhece ele. Ele é um cara que está lá sempre trabalhando. Não é esses caras mosca da sopa, que ficam para cima e para baixo. Bom, esse é o que eu acho dele. Se vocês quiserem, eu agendo. Vamos tentar trabalhar Deputado federal. essa hipótese aí. Fala, Ronan. Boa noite, colegas. Boa noite. Nesta oportunidade também, não podemos deixar de passar em branco o deputado federal Vilmar Rocha, que por 2 vezes nos atendeu prontamente, sem fila e sempre entusiasmado. Como nós sabemos, é um didático, é um profissional do direito e está aí de portas abertas para nós. Uma pessoa competente, e dos deputados que estão aí, eu acredito que ele é um deles, conforme ele mesmo publicou ultimamente, é um dos capacitados a assumir o Senado. Eu quero, com a liberdade dos senhores, levar o abraço a ele e também fazer o convite para que ele venha aqui na nossa casa, porque às vezes que nós o procuramos e ele nos atendeu prontamente. Foi lá na junta comercial, quando lá ele alocou a nosso pedido aqueles vogais na junta comercial. Lá nessa lei, hoje que nós até defendemos a lei também da responsabilidade solidária. É o deputado candidato ao Senado, Vilmar Rocha. Ok. Antes de... Wagner, antes de passar para o Zé Walter novamente, tem um colega lá atrás, lá, eu gostaria que ele apresentasse aí para nós. Espera aí só para falar no microfone aí para os internautas. Vamos ver. Meu nome é Carlos Alves Batista, sou formado em contabilidade pela Universidade Católica, trabalho na empresa Eternit, não sou assinante pela Eternit, sou apenas um analista contábil pleno na empresa. Já participei algumas vezes aqui das reuniões, estou afastado, mas ultimamente eu tenho recebido uns convites do sindicato, né? Eu digo, por que eu não ir nas reuniões, né? Até porque para justificar a cobrança da contribuição sindical, que estão me cobrando o tempo todo, sem dever. Então eu vou participar, estou aqui participando. Meu boa noite a todos, eu agradeço muito. A gente fica feliz quando uma pessoa nova aparece, apesar de você ter falado que há tempos atrás já participou das nossas reuniões, mas a casa está aberta, seja bem-vindo aí. A contribuição sindical está meio apertando, é bom que a gente faz até amizade, né? Dá um chorinho aqui, um chorinho ali, né? E fica bom. Vamos falar de financiamento aqui agora. Financiamento, mas não é da contribuição sindical não, viu, Zé Walter? A empresa comprou um financiamento, um caminhão financiado. Chegou a um determinado momento, ela vendeu esse caminhão financiado, recebendo como entrada 35 mil, e o comprador está pagando todas as prestações vincendas, aliás, que vão vencer, correto? No vencimento. E, segundo o meu amigo, eles fizeram um contrato de gaveta. Ele quer saber como ele vai contabilizar. De bate-pronto, eu falei assim, você não pode vender um bem financiado sem transferir o financiamento. Ele falou assim, mas a realidade é essa. O que vocês têm a dizer para mim, para que eu possa passar para ele? Presidente. Ai. Deixa a Divina falar? Então vamos. Até que Joeli fica amarrando os microfones aqui. Eu, se eu fosse ele, imediatamente transferia, que pode transferir sim, o contrato, o financiamento, porque se houver uma morte, um sinistro, um acidente fatal, quem é o devedor é o responsável que está lá no Detran, é o contratante, é o que está no financiamento. E quem garante esse caminhão está onde, como, quando, com quem? Então, ele está correndo um risco seríssimo
de ser prejudicado em todos os meses. Ou não pagar e depois ter que pagar ir na justiça, é complicado. E se eu fosse ele, fazia a transferência, pegava esse contrato, levava no Detran, falando que estava transferido. Apesar que com o gravame, acho que já passa diretamente. Mas fica esperto, porque um cara aconteceu isso daí, bateu, morreu muita gente, o cara estava errado. Fazer o quê? Assume tudo. Deixa o Braz comentar aí. Mesmo fazendo um contrato de gaveta, mesmo assim, eu ia fazer a escrituração contábil desse contrato, porque a contabilidade é essência sobre a forma, o que realmente aconteceu. Não é? Eu criava uma conta lá nesse novo devedor. Agora, se caso acontecesse que a Divino está fazendo, aí é os 500, aí é juridicamente. Mas na contabilidade ia constar a venda dele também, mesmo sendo um contrato de gaveta, que não tem. A contabilidade é essência sobre a forma. O problema. Fala aí, Verão. O nosso colega falou exatamente o fato. Então, você vai contabilizar o que realmente aconteceu, porque o dinheiro entrou e saiu o caminhão, e saiu a dívida dele. Ele vai fazer o lançamento. Agora, quanto a Divina falou, está correto também, mas eu faria também o que o Braz alegou. A forma sobre a essência aí teria que ter maior conhecimento de maiores dados. Por exemplo, valor do financiamento, quanto estava restando do financiamento, a depreciação feita do veículo, o valor recebido você contou, certo? Então, a forma do pagamento do recebido teria que fazer essa contabilidade conhecendo toda a essência e a forma da realização do negócio. Não, é porque que o Braz colocou a essência, a forma da essência. O que acontece? Você entrou um numerário na empresa, entendeu? A empresa havia comprado, existia um passivo e um ativo, certo? Então a empresa tem um ativo e um passivo. Então ela desfez do ativo. Como é que ficou o passivo? Certo? Bem, se quiser detalhe do lançamento, ele pode inventar na cabeça aqui agora, né? Zé Walter, outra coisa também, é bom observar também as normas do CPC, né? Foi o que a Divina falou, o Braz falou, a essência sobre a forma. Nós temos dentro do CPC eventos subsequentes, né? Você pode estar com esse caminhão aqui, amanhã ele está viajando, ele tomba na estrada aí, e aí? É um evento subsequente, né? E poderá gerar alguma, vamos dizer assim, um prejuízo para a empresa, que se ela perde aí, ela não tem seguro desse caminhão, né? Pode acontecer isso daí também. Então tem que também observar os CPCs lá, que trata antigamente, né, que era o RTT, que agora houve uma revogação da medida, e a Lei 12.973 vai dar uma regulamentação nisso aí. Eu mais o Fábio, dia 28 de agosto, nós estamos fazendo um curso, para ver se a gente traz mais algumas informações para vocês a respeito disso daí. Aproveitando a oportunidade, uma demanda muito grande que estava tendo com a Receita Federal e com a Junta Comercial, sobre as classificações do CNAE e do CNPJ. Dia 27 agora de agosto, no Conselho Regional de Contabilidade, vai ter um palestrante falando sobre a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, que é o CNAE. Isso é muito importante, porque tem muitos processos que estão indo para a Junta Comercial, e esses processos estão voltando em exigência por causa desse CNAE. Então, esse rapaz aqui vai fazer essa palestra para a gente, Samuel Cruz dos Santos. Ele trabalhou também no IBGE, na classificação também desses CNAE. É um cara que vai dar umas informações para a gente. Aos internautas que estão nos vendo nesse momento, dia 28 de 8 de 2014... 27 de 8 de 2014, 19 horas, lá no Conselho Regional de Contabilidade. Tem a necessidade de fazer a inscrição. E o investimento, né, no caso, é a doação de um brinquedo, né, que vai fazer a doação para as crianças. E outra parceria que o Conselho Regional de Contabilidade está fazendo é com o Senar.
Eu tive em Itaberaí, dia 13 de agosto, sobre um seminário sobre contabilidade rural. O Geraldo também esteve presente, vocês estão vendo ele na foto ali. Estava o Marcelino e o Cícero também estava lá. E a grandiosidade dessa contabilidade rural, para vocês verem, na cidade de Itaberaí tinha gente da cidade de Mineiros, de Goianésia, que estava presente. E pediu para a gente dar divulgação. Agora, dia 15/10/2014, vai ser na cidade de Itumbiara. Dia 12/11 vai ser na cidade de Rio Verde. E dia 26/11 na cidade de Jataí. Depois, há uma possibilidade de esse evento ser realizado na cidade de Goiânia. Tá? Gostei demais, aprendi bastante sobre contabilidade rural, que a gente tem vários empresários que sempre ficam perguntando a gente o que era melhor, né? Se registrar uma empresa pessoa jurídica ou se deixar ela na pessoa física, né? Então a gente teve as palestras foram esclarecedoras e de muita pontualidade para a gente nesse aspecto aqui. Espero que vocês também estejam com a gente nesses eventos aí. Obrigado. O Geraldo quer falar. Realmente eu endosso as palavras do Otávio, porque o instrutor, uma pessoa de grande conhecimento, e ele entrava além do proposto, que era a contabilidade de atividade rural. Inclusive, até lá no próprio seminário, houve pessoas que pedissem para que ele baixasse um pouquinho do nível, porque tinha muita gente que não estava captando bem. Então, foi excelente. Quando eu falo, porque você sabe que eu sou um cara chato, né? Quando eu gosto é porque o cara realmente expôs bem. Eu assisti 8 horas de palestra, não foi cansativo. Então, só perdeu quem não foi lá. Foi ótimo. Ô Cícero, quer falar alguma coisa, Cícero? Eu, pela primeira vez, eu fui mais pelo interesse em conhecer a contabilidade da atividade rural, porque eu não tenho nenhum cliente que faça atividade, né, nesse ramo. Mas assim, eu fui a convite do Marcelino, e que o Marcelino tem alguns clientes nessa área, e eu falei, Marcelino, eu posso ir? Pode. Então, eu falei, eu quero aprender. Entendeu? E eu aprendi muito. Confesso para vocês que eu não sabia nada e saí de lá sabendo muita coisa. Tá? Ok. Marcelino também está aqui. O que foi muito bom, que eu gostei muito lá da comida, viu? Foi tudo por conta, não paguei nem um centavo e nada. Então, muito bom, muito beleza. Por isso vocês não chamaram ninguém mais, né? Chamaram só vocês, né? Eu sabia. É só para os Marajá, é restrito. Deixa eu ver aqui. O Braz quer comentar? Não? Então, tá ok, então eu vou fechar o quadro aqui, tá? Cadê o Geraldo? O Geraldo é aquele que está sentado ali, é? O Geraldo é esse aqui, gente. É o Geraldo aqui, ó. Pois é. O Marcelino, mas o Círio ficou escondido aqui, ó. E você, como sempre, aí na frente. Né? Autoridade, né? Representando os sindicatos contabilistas lá, né, Geraldo? Falando da contribuição sindical pessoal, cobrei lá, falei do pessoal da contribuição sindical lá também. Estava lá como representante do sindicato. Ok, obrigado, gente. Sente de novo para nós. Vamos ver aqui com o Wagner mesmo, falar do SPED contábil. Então, minha pauta é SPED contábil. O que está ocorrendo? Eu não sei se alguns colegas já passaram por isso. É o seguinte, eu estou com um balanço já fechado e é extinção, é lucro real trimestral. Só que o validador do PVA do SPED contábil não está aceitando o arquivo que o nosso programa está gerando, o arquivo TXT lá. Não sei, aí está falando que é o layout do nosso programa, está dizendo que ele não é compatível com o PVA lá. Eu já consultei já na Receita, na consultoria nossa lá, e segundo eles, segundo a informação, as pesquisas minhas até agora, que o nosso programa tem que adaptar esse layout aí para o PVA do SPED contábil, validar esse arquivo. Não sei se algum colega que já passou por isso. É extinção, é lucro real trimestral, um arquivo de extinção.
Braz, quer comentar aí, Braz? É caso atípico, viu? Nós fomos transmitir o SPED lá em Mara Rosa de uma empresa que foi extinta em 2013. Ele não aceitou, porque lá tem aquele quadrinho que quando você clica e marca extinção, ele não aceita. É situação especial. Aí o que nós fizemos? Foi preciso a gente fazer um lançamento de 1 centavo, 31 de dezembro, aí sim ele aceita. Porque ele exige que tenha lançamento até o último dia do trimestre. Ou seja, como lá é anual, até 31 de dezembro. Aí eu até vim aqui, conversei com a Derossi e falei, nós vamos olhar isso aí. Falei, aconteceu isso lá. Ah? Mas a data da extinção no SPED estava constando 31 de dezembro também? Aí teve que voltar para 31? 31. Então, ele ia... Ok. Porque eu dei um prazo até 31/8 para enviar esses arquivos, entendeu? Porque a empresa fechou em 31/7. Eu tenho que ver esses arquivos até 31/8. Porém, eu estou com esse problema aí, pelo jeito que eu estou vendo aí, eu não vou conseguir enviar esses arquivos aí. Ô, Wagner. Deixa eu ver o que o presidente fala aqui. Você nos procurou aqui? Eu falei com o Cleib. Fala com nós, velho. Falei com o Cleib, passei o... Que dia que você falou com ele? Falei ontem com ele, ele falou, Wagner, eu não consegui aqui, vê para mim, se tiver alguma novidade, você me passa, porque eu não consegui checar isso aqui para você. Tá, para mim, eu vou tentar tudo quanto é jeito. É porque você fala com a Derossi e com o Everaldo aí, os dois que estão mexendo mais e o Cleib que... Deixa... Você queria falar aí, presidente? Não? Ah, ok. Teve movimento em julho. Deixa o Geraldo comentar mais algo. Ah, pois é. Perguntar? Esse SPED contábil, ele vai ter o lucro presumido agora para 2014 também. Qual a situação que vai lucro presumido? É a famigerada 12.973, né? Se caso optar pela aquelas opções lá, né? Caso se fazer a opção pela 12.973, resumindo, vamos ver se é isso mais ou menos que eu estou entendendo. Se pagar lucro acima do presumido, ele terá que fazer o SPED, é isso ou não? Se ele distribuir o lucro pelo lucro contábil, com base no lucro contábil. Exceder ao presunção, presumido. Agora, no caso que a empresa, eu estou com um exemplo lá, ela está com quase 500 mil de lucros a distribuir nos anos seguintes. E aí, como é que vai ficar a situação? Do exercício seguinte? 2012, 2013. De ano anterior, vai para distribuir esse ano. Deixa o Fábio, leva lá para o Fábio. O Adair também. Mas deixa o coisa, depois eu peço o Adair aqui, que o Adair complementa. Deixa lá o Braz. Não, porque é comum as empresas, inclusive do simples e presumido, distribuir lucro, mas em cima da estimativa, ou seja, joga 8% e subtrai o imposto e distribui. Agora, se você não for usar esse sistema, aí sim, você tem que ter uma contabilidade para provar que realmente teve lucro. E para isso já exige o SPED a partir do ano que vem. Agora, se ele tem um lucro acumulado e você tem a contabilidade para provar e não está inadimplente com nenhum tributo da Receita Federal e tem a caixa para suportar, pode ser distribuído. Geralmente nós distribuímos 80%, deixamos 20% para reserva de lucro. Ok. Traz aqui, Wagner. É o Geraldo, o Adair primeiro ali. É porque está normatizado pela IN 1420, alterada pela 1486, agora dia 15 de agosto. Está lá, né? Todas as empresas do lucro real é obrigado. E as empresas do lucro presumido, que distribuem lucro acima da base de cálculo da tributação do lucro presumido. E lembrando que a escrituração contábil fiscal também, todas as empresas estão sujeitas. Só não está sujeito simples, órgão público e inativas, né? O resto tudo está obrigado a SF. O lucro anterior a 2014 aplica-se a regra antiga. Considera-se a distribuição isenta. Okay. Até 2013. Deixa o Everaldo aqui. A IN 1420 normatiza a ECD e a 1422 normatiza a SF. Uhum. Bem, pessoal. No caso, o lucro a partir de 2014 vai ser tributado?
Você disse que ele aplica a isenção, mas aí o outro vai ser tributado depois, a partir daí? Não. O lucro, depois da distribuição, vai ser tributado ou continua sendo isento? Isento. O lucro acima da distribuição do lucro presumido só está sujeito a imposto de renda na fonte, né? Se você tiver a contabilidade, dispensa essa retenção. Isso, correto. A mesma regra. Até 2013 pode distribuir sem retenção. A partir de 2014, aí entra a ECD. Bem. Mas com a ECD, ela está na contabilidade, continua sendo isenta. O que tiver a contabilidade acima da presunção, continua sendo isento, normal. Contábil digital. Okay. Peraí, deixa o presidente falar aqui, depois eu passo a palavra para cada um. Bem, eu tentei simplificar tudo aqui, porque realmente a 12.793 era originada a 727. Aí, interessante, aí eu cheguei e alterou a 1.598. Então, quando a gente entrasse aqui na 1.598, automaticamente esse artigo que está na 12.793 devia já estar constando na 1.598. Não, não está. Quer ver? Você imagina aqui, ó. Imagina assim, ó. Entrou aqui, entrou. Então, artigo 2º, alterou o artigo 7º, inciso parágrafo 6º, certo? Alterou. Então, eu vou sair daqui da lei e vou pegar o texto compilado. Se eu entrasse aqui no texto compilado aqui, então eu ia procurar o artigo 7º da 1.598 e ele já devia estar com o parágrafo 6, concordam? Então vamos ver se está. Artigo 7º, a não ser que vocês colocaram agora, certo? Artigo 7º, ó, tá aqui, né? Vamos descendo, 1, 2, 3, ó. Cadê o... Aí vê a 727. Olha que confusão. Se eu entrar na 727, ela está toda riscada, que já modificada pela A12. Então, ele deveria facilitar a vida da gente, porque se eu entrasse direto aqui, pronto, eu só verificar a lei, não estava procurando lei de 12.000 a 600. Então, eles entrassem aqui, compilavam, ficava uma lei só para a gente ler a lei, né? E acrescentar na lei, alterado pela 12.000, pronto. Agora fica uma dificuldade danada dessa para a gente verificar como que a gente interpreta a lei. Porque eu pego a lei seca lá, a lei, a alteração. Ela só fala do artigo 7. O que fala o artigo 7? Eu tenho que entrar na lei para verificar o que fala o artigo 7, para depois verificar o que alterou, e é uma dificuldade tremenda. Então, eu falei para o Fábio fazer uma correspondência para a Receita Federal, para que ele faça o trabalho rapidamente, né? Porque fica uma dificuldade danada para a gente interpretar. Fazer mais esclarecida. Na realidade é o seguinte, essa opção pela 12.973, ela está trazendo uma série de transtornos. A gente até, a princípio, pensava que ela era mais simplificada, mais simples. Mas não. Agora o Otávio, como o Otávio colocou, e o Fábio, vai fazer um curso dessa lei agora, semana que vem. Agora, eu estive vendo uma palestra pelo CRC São Paulo. É o seguinte, na instrução normativa 1397, que criou esse sistema de distribuição de lucro pela presunção ou pelo contábil. E se você, por acaso, não fizer essa opção, o que você distribuísse mais contábil, ele estaria sendo tributado. Mas, segundo nessa palestra, a 12.973, ela veio isentando. Por quê? Ele até faz um comparativo interessante, porque ela estava dando isenção para a presunção e cobrando da outra. Então, aí a 12.973 veio dando a isenção para todos. Agora, ela existe uma série de coisas que... se você fizer a opção, obrigatoriamente você tem que fazer o SPED contábil e retroagir a 1º de janeiro de 2014. Fazer o contábil, fazer a sua contabilidade e fazer o SPED contábil a partir de 2014. Agora, se você não fizer a opção, você corre esse risco de fazer a distribuição do lucro. Aí você não tem que fazer a distribuição do lucro pela presunção.
certo? Agora, se a sua presunção for maior do que o contábil, pode ser que exista, dependendo do seu faturamento e a quantidade de imposto que você paga, pode ser que você obtenha um lucro grande na presunção. Então, você fazeria essa distribuição pela presunção. Mas, caso você faça você tem uma presunção e fez uma distribuição no contábil maior do que a presunção, estava previsto a tributação dessa diferença. Mas a 12.973 tirou essa tributação. Segundo, eu não li assim dentro da lei. A palestra, está tentando achá-la aqui, ela é 20 minutos a palestra. No site do CRC São Paulo, TVSP. Tá? Então, é fácil de achá-la aí. Então, fica nesse caso. Então, para quem fizer essa opção, por isso que nós temos, eu falei na reunião passada, nós temos que estudar essa 12.973 bem estudada. Ela traz uma série de alterações, até o William, eu gostaria até de que o William comentasse alguma coisa aí, que o William fez o curso aí. Ó. Passa, o microfone está perto para ele. Deixa eu dar uma colaborada aqui com o nosso amigo. Seguinte, essa questão da obrigatoriedade da entrega do SCD em junho do ano que vem, ela está ajustada lá no artigo 3º da Instrução Normativa 1420. Então, lá diz assim: ficam obrigados a adotar a ECD nos termos do artigo 2º do decreto número 6.022/2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014. Aí vem o inciso 2. As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem a título de lucro, sem incidência do imposto sobre a renda, parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo dos impostos diminuídos de todos os impostos e contribuições que estiver sujeito. Isso significa o seguinte: se a empresa distribuiu lucros aos sócios acima desse limite aí, que é a presunção deduzida dos impostos, que é os 4 impostos, aí essa empresa está obrigada a entregar o ECD no ano que vem. Caso contrário, se tiver distribuída menor, aí não precisa de entregar. Artigo 3º da instrução da IN 1420. Vale lembrar que é muito fácil de extrapolar isso aí. Se você pegar um faturamento de R$1 milhão de uma empresa do ramo comercial, onde você joga 8% sobre R$1 milhão, você acha 80% e joga nos tributos, isso aí vai representar em torno de 3%, 4% do faturamento desse. Então, é muito fácil de extrapolar esse limite e cair na obrigatoriedade de entregar o ECD. Pois é. Deixa eu dar mais uma comentada aí sobre ela aí. E por isso que eu estou falando, acho que nós temos todo que fazer esse curso. Viu? Sobre a 12.973, ela veio nada mais ratificar tudo que veio vindo desde 2008 para cá, com base na 11.638, aquele CAPC que são 46 no total, o CAPC lá, o CPC, né, da PME, veio normatizando tudo isso, acabando com o RTT, o FCONT, desde que opte pela lei. Agora, a maioria das empresas, na verdade, eu fiz a palestra do dia 16. A pessoa que ministrou lá é uma pessoa muito inteligente, inclusive, eu gostei muito dele. Ele afirmou o seguinte, que a maioria das empresas não fizeram a opção por essa lei. Entre eles, inclusive, 55 empresas que dentro da base estavam fazendo, apenas 7 optaram por isso. O resto estava aguardando mais normatização da Receita.
ele orientou que as empresas, principalmente do lucro presumido, que não tiver lançamento sujeito ao RTT, o interessante seria não fazer a opção. Esses são alguns detalhes que comentou lá. E na realidade é o seguinte, você vê como está maduro, não está assim, não esclarecido, porque essa opção era para ser feita no DCTF de maio, né? Aí, em virtude da versão não ter acatado tal, a opção mudou agora. Né? Como ele disse lá, há muitas coisas a ser normatizadas pela Receita e há uma insegurança ainda entre muitas empresas. Por isso, ele sugere que às vezes seria interessante aguardar 2015 para ver as novidades que vai vir. Agora, daí tem que analisar caso a caso, né? Se está obrigado a RTT, se não está, porque fazendo a opção vai acabar com a RTT, o FCONT, mas em contrapartida, a SCF, a escrituração contábil fiscal, torna obrigatória e ela vai ser feita em blocos, todas essas informações, LALUR, o RTT, o FCONT, vai estar tudo embutido nela com blocos distintos. Correto. Ô Fábio, que dia que vai ser o curso que vocês vão fazer? 28. 28? Então, 28. A próxima reunião é dia 26. Aonde que é? Acho que é da Objetiva. É. Vamos ver se nós estudamos mais isso aí, vamos ver se nós esclarecemos mais. Vamos ver ali com o Derli ali. Não, mas, como se diz, se o DCTF de maio fosse a opção, estava todo mundo perdido. Né? Ele, só observar o que a Daí falou, a SCF, a empresa do lucro real fez a SCF, não precisa fazer o elador porque já está dentro dele, né? Pronto, ali? Pronto, o Fábio já liberou. Eu peguei recentemente um cliente cartório, com esse advento aí de concurso, que mexeu tudo com os cartórios. E a orientação que eu tive é fazer o livro caixa para o tabelião, criar um SEI para registrar os funcionários, e que antes não vinha sendo feito nada. Tinha tabelião aí que nunca tinha declarado nada para o imposto de renda. Aí eu gostaria de saber se tem algum colega que vem fazendo e se realmente procede isso aí, Divina. Realmente, o tabelião ele é pessoa física, é uma atividade vinculada à justiça que exerce agora pelos concursos e teve assim uma varredura geral. Os municípios no entorno de Goiânia, com exceção quase que 100%, foram destituídos aqueles no modelo anterior de família, sucessão, hereditariedade, falando bem. É o seguinte, por ele ser pessoa física, é a matrícula SEI. Mas nada impede você fazer uma contabilidade, ou o livro caixa. Porque a contabilidade ela pode ser feita, ainda que seja pessoa física. Se ele tiver um CNPJ igual quase que 70%, eu estou orientando eles, quase 70% de CNPJ, o que você faz? Pela CEFIP, você transfere os funcionários, não precisa nem dispensar, para a matrícula SEI. A maioria está querendo dispensar, passar com a FGTS, que os benefícios de dispensa, exceto o seguro-desemprego, não. Mas a UCNJ já fez um provimento que realmente os cartórios é pessoa física. Você está agindo corretamente, essa mesmo. Porque o cartório ele tem um CNPJ, mas parece que o objetivo desse CNPJ é só transmitir a DOI, E está uma briga grande aí, porque Deixa o Ronan comentar um pouquinho. Colega, você verifica a lei 8.935 de 2004, que estabelece e regula o serviço cartoral. Especificamente, lá no seu artigo 28,
dos direitos e deveres dos cartorais. Os notários e oficiais de registro gozam de independência de exercício de suas atribuições. Têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos seus atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Artigo 29. São direitos do notário e do registrador exercer a opção nos casos de desmembramento, organizar, deixa eu ver, manter aqui, artigo 30, são deveres, manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, atender as partes, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, proceder de forma, então tá, olha a lei, então, conforme eu disse aí, colega, lá nesses artigos, a lei 8.935 de 94. 94. 2004, você tinha falado, não? 8.935 de 18 de novembro de 1994. Sabe? 94. Vamos aqui com o Franciano também, vamos falar do FD aqui. EFD. A questão é o seguinte, a empresa foi autuada por omissão na EFD. Essas notas não foram lançadas, você está entendendo? Foram emitidas pelo alguns fornecedores, ninguém sabe, né? E não chegou e está ausente. E o pior de tudo é que um fiscal notificou e o outro autuou no mesmo dia. Na realidade, quer dizer que não foi pela falta de apresentação do EFD, foi pela divergência, omissão de entradas. Mas você não pegou o CNPJ dessas empresas lá para verificar quem era o cliente? Quem é o fornecedor, né? É o fornecedor. Hã? Tem a contabilidade? Tem a malha você vai... Tem a contabilidade aí, porque se tiver, tem que provar que não houve. Você entrar lá no portal, do contabilista, malha fina. 2012, eu lembro, o Everaldo citou esse negócio aqui. Tem outra empresa também que entrou nesse negócio que ele está falando aí. Ó. Pois é, mas para todos os efeitos, você vai ter que entrar com defesa administrativa. Vai. Entendeu? Então você tem que consultar esse CNPJ para ver que fornecedor é esse, se você tem alguma ligação com ele, se caso contrário você não tem nenhuma ligação com ele e ele emitiu uma nota para a sua inscrição, obviamente você vai caso de polícia, né? Você vai fazer a denúncia. Aí no caso teria que ter aquele... Isso. Você vai ter que solicitar desse cara essa nota. Primeiramente, verificar o produto que tem lá e quem... E são várias. São, né? Várias notas. Deixa o Júlio comentar aí. Não, é só a título... Na verdade, foi sorte da pessoa. Ela teve vários casos desse e aí o próprio fiscal descobriu que a empresa que estava fornecendo, ela emitia as notas fiscais no nome de um supermercado e saía entregando nos outros. Isso aconteceu lá em São Luís de Montes Belos. Aí ele descobriu, então não precisou nem o pessoa se defender. Mas como o Dirceu falou ali, é o seguinte, se você tem a contabilidade regular, tem a escrituração, não houve a movimentação bancária, procura essas notas, entra em contato com o fornecedor, solicita uma declaração, se ele o fizer, se ele não fizer, o próprio ele já falou, caso de polícia. Como disse, se você levar lá para ele, falar, está aqui o valor, você paga que eu fico calado. E o que eu cabulei também é o seguinte, porque um fiscal notificou e o outro autuou no mesmo dia. Mas é porque eles trabalham de dupla, parceria. Deixa. Às vezes o Everaldo tem um remédio aqui, peraí. Por isso, gente, que é interessante o contribuinte fazer aquele manifesto. Ele tem que saber o que ele está comprando todo mês e entrar através do TOC lá no Estado e verificar as notas que foi lançada. Porque nesse caso específico, talvez assistindo o Cine Nacional, aí a gente pode até pegar, porque nós vamos lá e pegamos o XML e trazemos para cá. E muita gente, o que está acontecendo? Muita gente, hein? Não está pegando o DAMP para conferir a nota fiscal que ele pegou lá no portal. Então, ele está lançando aleatoriamente. Cuidado, você pega o DAMP, o dia que ele entrou, e vão conferir. Pode ser que esteja acontecendo isso, e o contabilista vai pegar e ainda vai lançar, e ainda vai aproveitar o crédito, aí pronto, aí lascou-se tudo, né? Porque
porque realmente ele não comprou e como que fica. Cuidado com isso, não pegue simplesmente o XML lá no portal, que, bem, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2015, vai ficar disponível também o real, vai ficar disponível o presumido, vai ficar disponível também a saída, certo? Quando você pegar isso, não acredite que ele realmente comprou. Pega o dump para conferir, certo? Deixa o Geraldo comentar aí. Não, essa questão do XML, tratando-se de empresa do Simples Nacional, está disponível lá. Aí, até pouco tempo, nós comentamos aqui que alguns arquivos XML não se encontrava quando a gente ia puxar. Descobri por quê. É quando a empresa lá emite a nota fiscal eletrônica e não coloca a inscrição estadual da empresa, aí a gente não consegue visualizar, pegar ele lá no site do Cefaz. Tem que ter a inscrição estadual e o CNPJ. Já descobri isso, a empresa lá de Minas Gerais mandou a mercadoria aqui e algumas notas não colocou a inscrição estadual do meu cliente, então aí não fica disponibilizado o XML. Tá? E é muitas notas, Franciano? São várias. Não, várias. São várias. São muitas notas. Porque na realidade, essa multa do Estado, do Cefaz, é sobre o valor da nota, né? Uhum. Tem uns lá que são remessa. Algumas são remessa, não são nem valor de transferência, não são remessa. Mas geralmente eles arbitram essa multa formal sobre o valor. Isso. 25% sobre o valor da nota. É. Certo? A Daí está querendo comentar uma coisa? Não? Está olhando uma lei boa aí, não? Não. Então vamos ali com o Carlos ali, vamos falar de doméstica. Pessoal, é o seguinte, doméstica, tá uma dor de cabeça danada, né? Quem está registrando doméstica aí? Registrando já com FGTS, normal? Ainda não, né? Não saiu, disse que ia sair dia 8, mas não saiu nada, né? Então, quer dizer, ninguém tem conhecimento de nada ainda, né? O brasileiro só faz a coisa se for obrigatório. Isso é chato, né? A gente fica pressionado, o pessoal fica em cima e a gente está fazendo o seguinte, eu estou registrando no SEI, fazendo e pagando o FGTS, tranquilo, né? E para quem quer, porque eu tenho, quem quer, o cara quer pagar e quer mesmo, né? Posso fazer assim? Então, faço o SEI dele, faço FGTS normal, estou pagando. Posso continuar? É o correto, né? É o correto fazer isso. 8. Elê? Espera um pouquinho, deixa o Fábio comentar ali. É bom utilizar o portal E-Social lá na Receita, que você já cadastra, já faz até a folha, faz a GPS, tudo por lá. No portal do E-Social no site da Receita. Mas geralmente, quando você parte para a prática, não é. Tipo assim, teve um funcionário lá que me consultou hoje, até hoje. Fez a SEI, fez a rescisão, a pessoa recebeu o fundo de garantia normal, agora no seguro-desemprego está dando um procotó danado. Diz que no banco de dados do INSS não tem recolhimento, e sendo que a CEFIP está apresentada. Passa lá para o Eudes lá, Vamos lá, Eudes. O Eudes é melhor nesse trem aí. Porque quando gera a GFIP, ela gera só do FGTS, só a GRF, ela não gera a GPS para o doméstico. Então ele tem que fazer o recolhimento da GPS normal para seu carnezinho, pode gerar no site lá, normal. Ela não gera a GPS no JDG do doméstico. Não gera GPS? Não, ela só gera informação para o fundo de garantia. Então todo o INSS tem que ser recolhido na GPS à parte. Porque ele é opcional hoje, o fundo de garantia, como o Carlos falou aí, que eu também tenho cliente que fez a opção de paga para 2 funcionárias, normal. Mas a GPS ela tem que ser feita no código de recolhimento, no 1600, normal, mesma coisinha, não é igual o recolhimento via GFIP, não, a GPS é normal. Pode ser feito e a empregada doméstica, independente se ela tiver fundo de garantia ou não, ela tem direito a seguro-desemprego. Ah, é? Se tem um fundo de garantia, tem também? Tem. No dia desse eu estava lendo aí, pesquisando a lei lá, ela tem seguro-desemprego lá. Acima de 15 contribuições, okay. Bem lembrado pelo Carlos. Deixa o Ronan comentar aqui o negócio. Volta para você aí, Carlos, ou está morto aí? É o grupo de estudo, achei até interessante a matéria que eu vi agora recente, como classificar lá as domésticas, como se deve registrar. Eu vi alguns casos que a pessoa registra lá doméstica.
Aí alguém disse, estava lá. Doméstica Serviços Gerais. Doméstico jardineiro. Doméstico cuidador de idoso. E assim vai indo. Aqui vem os direitos do trabalhador doméstico, até agora elencado. Carlos. Aqui lá na Constituição, no artigo 4, 5, 7, lá da Constituição Federal. Salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, repouso semanal, gozo de férias, licença gestante, licença paternidade e aviso prévio proporcional. Até agora é esses elencados. Fundo de garantia não está aqui. Ok, Daí. O Carlos ali disse a regulamentação a partir de agosto, mas acontece que foi normatizada só a multa, a obrigatoriedade da multa. Correto. 845. Agora, como que eles vão fiscalizar, eu não sei, né? Porque dedo duro. Eu vi na Voz do Brasil que eles iam notificar, mas como que eles vão notificar se não há denúncia? Mas complicado. As domésticas vão denunciar. Fala aí, Eudes. Eles estavam conclamando aí, é o seguinte, ao empregado doméstico que não tiver a carteira assinada, ia até o Ministério do Trabalho e denunciava. Eu falei, meu patrão não assinou minha carteira. Aí, sim, eles vão notificar para apresentar para as pessoas. Aí, ao patrão ia apresentar a carteira assinada lá, comprovar, ou então, no caso, ter a multa pela não assinatura na carteira. Mas os direitos ainda não foi nada regulamentado. Não, correto. Isso aí, fala. Saiu a ação normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 110, que ela normatiza, ela dispõe sobre os procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas relativas à proteção ao trabalho doméstico. Ok. Então, vamos aí com você mesmo, Eudes. O microfone está aí? Está comigo Vamos aqui. falar de atestado médico aí. Tem um caso, a funcionária de um cliente meu, ela está de férias regularmente, férias assinadas, recebido normal, e ela sofreu um acidente. E foi hospitalizada, saiu sexta-feira. Mas as férias dela vai até o dia 23. Dia 22, dia 23 terá que retornar. Nesse meio tempo, vai vencer os 15 dias, normalmente, pela empresa. Aí, eu bati uma dúvida que o cliente me perguntou, eu falei para ele, pelo que eu fazendo uma ligação, se a empresa teria que pagar os 15 dias, ela já recebeu por estar em gozo de férias. Ela já recebeu antecipadamente esses 15 dias, porque está em gozo de férias. O fato dela teria que retornar no dia 23, como ela tem um atestado médico com mais 30 dias para frente, ela tem que ir para a Previdência Social requerer. A empresa não tem mais a responsabilidade dos 15 dias, porque mesmo se ela tivesse voltado, se ela tivesse os 15 dias, e já também cumpriu no período das férias, desde o início do acidente até agora, quando ele teria que retornar. Eu estou interpretando erroneamente ou corretamente? Professora Daí, nós temos essa matéria aí, né, Daí? Vale aí. A fala de cor aí que você sabe. Não precisa, eu também esqueci o artigo. Não é porque esses dias nós vimos isso. Mas só que os 15 dias seu está dentro do período de férias. De férias, isso. Vai vencer exatamente o dia que ela teria que retornar ao trabalho, venceria os 15 dias que ela teria do Daí, eu tenho que ler. Porque, antes, para complementar, no caso do acidente, se ela sofre um acidente fora, independentemente, digamos que ela não estivesse de férias, ela teria direito a esses 15 dias, não é isso? Só quando é acidente de trabalho que vai direto para a Previdência, né? Não é correto, Daí? Aí depois você responde as duas. Não achei a normatização aqui não, mas esse período de licença durante as férias, após terminar as férias, continua o gozo das férias normal. Após o término das férias, começa a contagem da licença de 15 dias. Só depois. Está na IN 45, por volta do artigo 283, por ali. Eu não achei ele aqui ainda não. 286 mesmo. 28, por ali. 286. Então, a partir do dia 23, que ela teria que retornar, começa a contar os 15 dias pela empresa normalmente. Ah, tá. Continua normal. Perfeito. Patrão só leva lá, né? Vamos passar aí para o Antônio aí atrás. Aí, ó. Peraí. Vamos falar aqui da sociedade do super simples aí, né? O sócio tem A e B. Pode
Teve alteração? Na firma A e na firma B, ou um sócio tem as duas participações? Tem alteração para o próximo ano? São duas empresas. Ele tem duas empresas. O sócio participa das duas. Um ano simples e um ano presumido, só que agora a do presumido vai para o simples o ano que vem. Tem alteração assim de Faturamento das não, duas. O faturamento é pequeno, não dá. É pequeno? Então sem problema. Se o faturamento não atingir 3.600, está tudo em casa. Agora, se ultrapassar 3.600, tem uma série de continhas aí que tem que fazer. Está dentro dos 3.600? Menos e muito. Não, quer comentar, Ronan? Deixa o Júlio comentar. Nascimento. Esse negócio do simples aí, eu tirei do e-mail aqui, um colega me passou esse e-mail. Eu vou ler para vocês. Boa noite, Otávio. Só para compartilhar com você o que ocorreu com o meu colega, contador, recentemente em Campinas. Fiscalização da prefeitura deve ter sido na empresa, uma oficina mecânica, foi solicitada a contabilidade. Não tinha e pediu o livro caixa e ele apresentou. Mas não tinha movimentação bancária. O auditor fez o arbitramento, retroagiu ao início de atividade e excluiu ele do simples. Ocorre que ele já foi do MEI. Foi cobrado até multa no período do MEI. Devido não ter sido excluído do simples, desconsiderou o MEI também. O arbitramento foi feito um levantamento com base em 3 empresas do mesmo ramo e considerou o faturamento médio dessas empresas. Foi lavrada a multa de mais ou menos em torno de R$160 mil. Ele entrou com defesa, ele tentou justificar para o auditor que a empresa não tem conta bancária e realmente não tem. Então, pessoal, a gente sempre vem falando sobre a contabilidade, né? E não custa nada lembrar também que em 2013, eu e o senhor Everaldo, nós tivemos aí fazendo um curso aí muito assim, apropriado para as pessoas que não estavam fazendo escrituração bancária, e o negócio agora está começando a pegar. Tá? Quanto que ele faturou aí? Era mais de uma empresa? Não, o fiscal fez o arbitramento com em base em 3 outras oficinas mecânicas. Ele pegou e fez o levantamento com base nisso daí. Uma presunção, né? Uma presunção e fez a tributação. Então, pessoal, o negócio está começando a pegar, viu? Ok. Então, Antônio, aí a receita das duas não ultrapassa 3.600.000, não, né? Então você pode mexer do jeito que você quiser lá. Ele. E faz a contabilidade. Deixa eu faltou o Júlio e o Zé Valto aqui, Fábio, agora mesmo. Tá. Vem trazendo aí, passando o microfone aí. Aí, João. Aí, Júlio. Pegar o conhecimento dos mestres aí. Seguinte, agora com a 147, cerca de 450 mil empresas prestadoras de serviço vão poder aderir. Minha pergunta é, a minha empresa está no Simples exclusivamente contabilidade. Eu faço uma alteração e vou incluir consultoria. Eu vou ficar nas 2 tabelas ou só na tabela 6? 2 tabelas. 2 tabelas. O presidente já respondeu aqui. Vai ficar no anexo 3 e no anexo 5, né? Então eu vou... As notas que forem de consultoria vai para o anexo 6 e as outras vão ficar no 3. Obrigado. Ok. Se tiver um gancho na tributação aí também, eu quero. Tá, o Zé Valto aqui. O Zé Valto quer comentar um negócio aqui. Voltando naquela anterior, uma gestante saiu o médico, deu atestado para ela 1 mês antes dela ganhar o neném. Ela ganhou tudo bem, vai ter os 120 dias, ela vai ter normal de licença maternidade. Só que do início do atestado, do início até lá. Só que a estabilidade começa a contar da data do nascimento da criança, não é isso? Daí, fala. É isso. Artigo 10 da Constituição, as disposições transitórias da Constituição. Conta a partir do dia do nascimento da criança 5 meses, salvo convenção coletiva se não tiver outra. Mas a estabilidade aí, eu estava voando aqui, mas a estabilidade dos 150 dias que contém na CLT. Deixa o Ronan comentar.
Pode ir. Deixa eu pegar só um gancho desse Pera, então. licença maternidade aqui. Tá, porque o Ronan ia falar de outro ali. É sócia da empresa. Eu já pedi agendamento lá na Previdência, marcou para o dia 23 do 9 e vai nascer a criança agora no comecinho de setembro. E então ela passa a receber a partir da data que nascer a criança. Então é só para confirmar isso aí. Não, tem que ver o atestado. É o atestado, a data do início do atestado. Mesmo eu agendei lá para o dia 23, lá no INSS, eu consegui agendar para o dia 23 do 9 só. Mas 23 a criança já nasceu? Já nasceu, Vanessa. Você conseguiu agendar no INSS, mas com atestado e tudo. Ela já vai levar o atestado registro? nesse dia. Aí ela recebe a partir da data do nascimento. A partir da data é sócia de empresa, viu? Não, ela vai receber diretamente do INSS. Tá? Deixa o Ronan comentar aqui. Colegas, desculpa reportar aí da colocação anterior do Otávio, que nós estamos num número grande, eu tenho conversado com vários colegas e a gente tem percebido que a tal conta bancária não está fácil. O Otávio Júnior fez a colocação e ninguém amarelou aqui na reunião. Todos os senhores estão 100% com a contabilidade bancária em dia? Pois é, 160 mil reais é uma multa para um cliente desse, gente. É a situação, a gente fica aqui a pensar, não é? Tudo bem, falou, passou despercebida, aí o dia que chegou a multa dessa dentro do escritório, como é que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer essa situação? É uma maneira que eu acho que é de preocupar a todos. Ou tem algum dos senhores que está aí com 80 empresas no escritório, 50 empresas, 40, 100, e está com as 100% das contas bancárias certas. O cliente que recusa no nosso escritório, a gente pega uma declaração com ele para poder... Ele mandou extrato, a gente pega a declaração dele para poder... anexar lá nos documentos dele. Deixa eu ver se o Fábio tem Isso aí não pode passar em branco assim. Nós temos que sempre estar debatendo isso. Até para nos valorizar financeiramente nesses honorários. É incabível cobrar o honorário de um cliente que tem que fazer a conta dele mês, salário mínimo por mês. Eu digo até que é uma falta de vergonha. Desculpa a franqueza, Sam. Fábio, achou alguma coisa aí? Não, eu tinha pedido a palavra antes, justamente em função disso aí. O Otávio colocou isso aí, a gente tem que discutir sobre isso aí. Hoje à tarde mesmo eu tive a questão de um contador do interior, um colega do interior, querendo saber como é que fazia o livro caixa. Eu fiquei quase meia hora conversando com ele, para ver se convencia ele a não fazer o livro caixa, fazer a contabilidade, justamente porque se o fiscal detectar que faltou o pagamento de um talão de luz, qualquer duplicado, qualquer movimentação financeira, nesse livro caixa ele pode fazer como fez com o colega do Otávio aqui. Desconsiderar o livro caixa, excluir a empresa do Simples Nacional e retroagir. Agora você imagine como é que fica o contador. Você está fazendo de 2014 e retroage desde janeiro de 2013. Você vai ter que refazer toda a apuração pelo sistema normal. Aí você tem que optar pelo presumido real. Aí tem multa de DCTF, expede contribuições. E o cliente vai querer pagar isso? Porque vai dizer que foi o contador que não fez um livro caixa adequado. Né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Terminou que eu não consegui convencer o contador, mas está aí um caso que eu citei para ele que poderia acontecer, o Otávio colocou, coincidentemente, um caso prático. Então, tem que pensar tudo isso aí. Outra coisa a observar, um alerta para os colegas. Estruturação fiscal, SPED fiscal. Né? O fisco o perigo é o seguinte: quem está mandando SPED fiscal e está mandando ele zerado só para cumprir a obrigação, mandando ele incompleto, fiquem, corram e corrijam. Certo? Corrijam, porque o fisco está começando a fazer análise em cima disso aí e poderá vir em cima. Então, esse negócio o empresário mandou fazer aqui só para cumprir o prazo. Tenham cuidado que vocês podem cair como responsável solidário. Tem esse risco, porque você está mandando uma informação que não está correta. Então, é questão de repensar bastante essas situações. Ok, isso já foi debatido. Espera só, o Geraldo vai comentar, Geraldo? Se não for, o Zé Walter quer comentar. Depois. Não, é o que o Ronan perguntou. Como que nós estamos fazendo? As minhas empresas, eu só não tenho a conta bancária porque ele não quer, mesmo assim eu faço a contabilidade. Porque eu não vou obrigar o cara a abrir a conta bancária, não tem como. Mas todas as empresas minhas têm contas bancárias, contabilizo, embora eu vejo que essas contas bancárias é uma porcaria, algumas.
algumas, né? Agora, todas elas têm escrituração contábil com contas bancárias. Ok, deixa eu ver o Zé Walter aqui. Vai lá, Zé Walter. Doutor Ronan, é sabido pelo senhor como fica o problema das loterias com as suas contas bancárias? As loterias, Evaldo, que nós sabemos, ela tem duas contas. A 043, que aquela conta ela é movimentada, ela é transacionada só pela Caixa Econômica Federal. A conta 003, esta conta é a da pessoa jurídica da empresa. É ela que movimenta-se a empresa. Você não deve, nem pode contabilizar a conta 043. Porque se assim você o fizer, você está adentrando lá no limite da Caixa Econômica Federal. Esse que é o tratamento. Ok, deixa eu ver o Júlio aqui, que o presidente Júlio. Uhum. Não, é só para falar o absurdo que nós estamos lá no CRC, vocês não imaginam o tanto de denúncia que tem de empresário contra contador porque está solicitando o extrato bancário. Então, por aí vai. Mas o que a gente tem orientado para as pessoas, os nossos colegas fazerem, é pedir a assinatura da carta da ITG 1000. Lá te isenta basicamente 99%, viu? É verdade. Vamos aqui, lá na Divina, lá atrás, sim. Vamos embora. A carta de responsabilidade, Júlio, eu fiz anexei no diário, fazendo parte do diário, e ainda peguei mais assinatura de uma à parte para meu arquivo pessoal. Em todas as empresas minhas contábeis, que são todas contábeis, eu fiz isso esse ano. Ninguém reclamou. É verdade. Vamos passando lá para a Divina, lá, Wagner. Você que é o meu carregador de piano. Hein? Ah, já está indo lá. É uma informação muito PPRA. simples. É uma coisa assim muito simples, mas o contador ele acostumou a carregar o fardo do empresário. Isso é igual o Everaldo um dia falou, depois que põe as redes, difícil tirar. Então, toda empresa que tem no mínimo empregado, vocês passem uma notificação para eles fazerem o PPRA, fazer o ASO, fazer o PCMSO, que qualquer empresa aí no centro de Goiânia tem. Porque se uma pessoa dessa adoecer e tiver uma doença que não provar que foi anteriormente, a Previdência Social está responsabilizando o empresário. Aí o empresário fala, igual o Júlio falou, ele está responsabilizando, buscando a responsabilidade civil e a responsabilidade econômica, todas as responsabilidades para o contador. Por quê? Porque ele acha que quem faz o recurso humano, quem faz a parte do departamento pessoal, eu acho que até procede. Tem que orientar ele o que ele tem que fazer. Uma empresa pequena recebeu uma multa altíssima. O empregado tinha uma doença anterior, mas não era descoberta. Aí, pelo trabalho que é de alto risco, se ele tivesse feito o PPRA, sabia o risco que correu, a Previdência negou. É tipo uma tuberculose, um negócio que vai lá e vai defiando o cara e ele tem que aposentar. Então, é muito sério esse negócio. Tem coisinhas simples, mas é complicado. Teve, no mínimo, empregado, os internautas, manda, passa um e-mail. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E registra esse e-mail, porque o contador, coitado, ele assume tudo, ainda que ele, inocente, não informa. É verdade. Né? Mas passa muito despercebido e muitos colegas nossos não praticam isso. Tá? Pessoal, eu até achei o videozinho aqui do CRC de São Paulo, da 12973. Vou pedir para passar ali. Mas antes de colocar esse videozinho, vou fazer rapidinho aqui. Quem está candidato aí para ser do comitê gestor aí do nosso programa aí? Cadê a lista, presidente? Vamos anotar aí. Daqui um pouquinho nós vamos só fazer rapidinho isso aqui. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 só? Você não está não, Zé Pereira? 6. Ele quer ver esse aqui, ó. Mas, peraí, pessoal, vamos rapidinho aqui, porque para terminar isso aqui.
Na lista aqui, nós estávamos com quantos nomes aí, presidente? Achou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ali, não? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem jeito de crescer essa letra lá, não, essa? Aumentar para todo mundo ler? Todo mundo. Desse pessoal que está aí, quem está aqui, hein? Está o Eudes, Ivandro. Desligou lá. Mudou aí? Ah, tá, achou lá. Ó. O Wagner. 20 minutos a coisinha. Nossa. Dá. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir essa palestra aqui. Olá, profissional da contabilidade. É com satisfação que recebemos hoje o Rogério para falar um pouquinho da Lei 12.973. Com você, Rogério. Olá, Alexandre, profissionais da contabilidade. Com grande satisfação eu venho aqui trazer mais um tema importantíssimo para a nossa contabilidade, que é a Lei 12.973, que ela tem um aspecto importantíssimo. Primeiro, recepcionar os conceitos das normas de contabilidade, as novas normas internacionais de contabilidade, que agora não podemos nem mais chamar de norma internacional, porque passou a se tratar de norma brasileira, recepcionado o tão conhecido CPCs, que são as normas brasileiras de contabilidade. E também trazer o fim do RTT, que é o Regime Tributário de Transição. Um conteúdo que digo sempre nas minhas aulas, que já era para estar no ar, já era para ter como norma jurídica há 6 anos. Esse conteúdo, com a Lei 11.638 de 2007, 11.941 de 2009, era um conteúdo que mudou em decorrência de um princípio que a gente tem até no direito tributário, é o princípio da especialidade. O conteúdo de uma norma contábil não pode modificar a dimensão tributária. Então mudou a preparação das nossas demonstrações, mas não mudou a apuração de imposto. Aqui cabe lembrar que o IFRS ele já foi direcionado, mais de 140 países adotam o IFRS. E o Brasil, claro, não seria diferente. Ele, para a legislação tributária, foi criado um formato tributário de transição e que ele agora está se encerrando. Então, nós temos aqui com a Lei 12.973, publicação diária oficial, dia 14 de maio de 2014, o fim de um ciclo, deixando de uma vez por todas a contabilidade seguindo a sua função para os usuários internos, externos, conforme a nossa estrutura conceitual, e dando o procedimento da apuração de imposto. Então, nós vamos tratar de matérias pontuais, mas que dizem respeito à legislação tributária. É isso que é importante. Deixa eu ver se eu entendi, Rogério. Então, nós temos que fazer a contabilidade conforme as normas brasileiras e, no final, ajustar para fazer o recolhimento dos tributos. Perfeito, Alexandre, exatamente. Então, os profissionais de contabilidade, o Alexandre pontuou bem. Nós temos uma preparação contábil que, como o próprio regulamento de imposto de renda traz, para iniciar a apuração do imposto de renda, eu tenho que iniciar pela contabilidade. Então, se houve alteração na contabilidade, a legislação tributária, pela Lei 12.973, deverá ditar o que eu devo fazer. Se determinado assunto é recepcionado pela legislação tributária ou não, ela que vai pontuar. Tributa, não tributa, adiciona, exclui no LALUR, que é o ambiente tributário que a Receita Federal pode ditar normas. Ok. Então, vamos pontualmente observar o que a lei traz. Então, primeiro, ela acaba com o regime tributário de transição. O RTT, cabe destacar que ele garantiu a neutralidade tributária para os optantes. Fala, opa, optante, eu já ouvi essa história antes. Então, lá no começo, quando foi instituído o regime tributário de transição, nos 2 primeiros anos, houve optante e não optante. Só que aqui, essa nova regulamentação que fala de optante ou não optante, ela é diferente. Antigamente, o optante garantia neutralidade.
E o não optante, contrário senso, não tinha neutralidade tributária. Agora, nós vamos ter optante e não optante da Lei 12.973. O que significa isso? Optante, pela nova sistemática da Lei 12.973, significa dizer que eu tenho que retroagir e aplicar e adaptar minhas apurações tributárias com data 1º de janeiro de 2014. É isso que significa ser um optante pela Lei 12.973. Também cabe destacar a figura do não optante. Então, o não optante significa dizer o quê? Que eu vou mudar minha apuração tributária, base de cálculo, itens que compõem minha base de cálculo, com data 1º de janeiro de 2015. É isso que significa o optante ou não optante. Então, claro, a gente está aqui já depois da edição da lei, que já quase chegou na metade do ano, mas cabe destacar a necessidade de a gente analisar direitinho se vamos ser um optante ou não optante. Mas vamos adiante, que eu tenho mais outro detalhe recentíssimo. Como que a gente poderia materializar para o fisco essa opção ou não opção pela Lei 12.973? A opção ela vai se dar pela entrega da DCTF, que é a nossa Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. Então, a nossa DCTF, competência maio de 2014, a ser entregue em julho. Então, a DCTF maio entregue em julho, nós teremos uma mudança, já está próximo de sair aqui o programa, mas uma mudança para selecionar, colocar um item que eu possa responder optante ou não optante pelo conteúdo da Lei 12.973. Se eu for optante, ou seja, minhas bases tributárias de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, eu vou alterar com data base janeiro de 2014 em diante. Se eu for um não optante, mudança da minha base tributária janeiro de 2015 para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Tá? Então, aqui o aspecto material, porque antes nós tínhamos só dentro do SPED RPJ um local para fazer uma opção, só que claro que o fisco não ficaria esperando essa opção ou não opção só lá em 2015. Né? Outro item importante seria tratar sobre a distribuição de lucros relativa ao ano 2008 a 2013. Aí você poderia perguntar, mas por que a norma está falando 2008 a 2013? Porque desde o final do ano passado, nós tivemos a Questão Normativa 1397, que trouxe esclarecimento que para algumas empresas que fizeram a distribuição de lucro com o CPC, de acordo com a contabilidade societária, mas inserindo os CPCs, veio um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o 202 de 2013, esclarecendo que lucro isento seria somente o lucro calculado de acordo com as regras do imposto de renda. E isso provocou com que viesse na medida provisória uma disposição que trataria o seguinte: para as empresas que fizeram essa distribuição de lucro um pouco maior, porque contemplou os CPCs nessa contabilidade societária, essa diferença só seria isenta, não seria cobrada pelo fisco de forma retroativa, 2008 a 2013, se você fizesse a opção por essa nova sistemática. Então, na medida provisória 627, ela tratava sobre proteger, né, não cobrar essa diferença de imposto dos optantes. E dos não optantes, não teriam essa proteção. Só que, claro, que estudando mais aprofundadamente os princípios da legislação tributária e até princípios de direito constitucional tributário, se verificou o quê? Que eu não poderia dar essa proteção dessa isenção só para optantes por uma sistemática. A proteção, a norma, ela ou isenta ou tributa a todos. Isso é o chamado princípio da isonomia. Então, com isso, com a Lei 12.973, nós não temos mais essa questão de opção ou não opção para garantir essa isenção dessa diferença de lucro de 2008 a 2013. Com isso, sendo 2008 a 2013 isento para os optantes ou não optantes. Então, com a conversão da Lei 12.973, esse excedente eventualmente distribuído não será tributado para os optantes e para os não optantes. Então, por exemplo, eu tenho um lucro societário com CPC, R$150 mil. Agora vamos verificar
um lucro, aqui no exemplo prático que eu montei, um lucro sem os CPC, sem essas normas brasileiras de contabilidade, R$100.000. Então eu tenho um excedente de R$50.000 que acabou sendo distribuído isento, sendo informado na declaração de imposto de renda da pessoa física, linha 5, rendimentos isentos não tributáveis e distribuição de lucro aos sócios. E não vou ter mais que retroagir como a insonormativa determinava. A insonormativa 1397 pedia para retroagir. Não terei mais que retroagir, esses R$50.000 será mantido como isento. Então, o que passou, passou. Outra matéria importantíssima que eu trago dentro da nossa Lei 12.973 é o conceito da nossa multa, nova multa do SPED RPJ. Então, até chamam popularmente o SPED RPJ, mas na verdade é a nossa ECF, Escrituração Contábil Fiscal do Imposto de Renda. Então, nossa nova escrituração contábil fiscal, que vai substituir a nossa DIPJ, então a DIPJ, o último ano foi ano calendário 2013, entregue em 2014. Agora, o SPED RPJ, a partir do ano que vem, vai ser o primeiro ano calendário 2014, entregue em 2015. E, diferente do que estava no texto da medida provisória, é o quê? A multa instituída de 0,25%, 25 centésimos por mês calendário fração, do lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, limitada a 10%, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem fora do prazo. Claro, essa multa vai estar limitada a R$100.000 se a pessoa jurídica tiver auferido receita bruta inferior a R$3.600.000. Ou a multa ela pode chegar até R$5 milhões para as pessoas jurídicas que auferirem receita bruta superior a R$3.600.000. Claro que nós temos uma redução que, na conversão da medida provisória em lei, passa a ter uma redução nova, que não tem nenhum outro SPED, que seria a redução em 90% quando o livro for apresentado em até 30 dias após o prazo. Essa multa pode ser reduzida em 75% quando o livro for apresentado em até 60 dias após o prazo, reduzida à metade quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, em 25% se houver apresentação do livro no prazo da intimação. E também tem uma segunda multa, que é a multa de 3%, não inferior a R$100, no caso de o fisco ter detectado um valor omitido, inexato ou incorreto. Nossa, Rogério, mesmo com as reduções, as multas são pesadas, né? São pesadíssimas. Então, realmente, o profissional da contabilidade tem que tomar o máximo cuidado. Agora, outro tema que eu considero um dos mais importantes aqui dentro da Lei 12.973, dentro dessa seletiva que eu fiz, temos o CPC 12, que trata sobre o novo conceito de receita bruta. Então, o que aconteceu? A norma tributária ela recepcionou o Instituto Ajuste a Valor Presente. Então, quando foi reescrito o novo conceito de receita bruta, nós temos receita bruta compreende produto na venda de bens e operações de conta própria, que já existia. Preço na prestação de serviço em geral, esse conceito já existia. O resultado oferido nas operações de conta alheia, também já existia. Mas agora uma novidade. As receitas da atividade, objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas no inciso 1 a 3. É essa que é a novidade, no inciso 4º. Também, outro conceito, nós temos aqui o conceito reescrito da receita líquida. Então, a receita líquida será diminuída das devoluções, que já existiam, penas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente, também já existia, tributos sobre ela incidentes, também já existia, e novidade, valores decorrentes a ajuste a valor presente. Então, foi reescrito o conceito de receita bruta e também o conceito de receita líquida. Porém, para a legislação tributária, continuaremos tributando a receita bruta. Então, um exemplinho prático que eu montei. Vamos imaginar, fiz uma venda, uma mercadoria aqui, R$100.000 em 20 parcelas. E pelo conceito da norma brasileira de contabilidade que trata sobre ajuste a valor presente, trazendo hipoteticamente a valor presente, seja lá R$90.000.
Então, eu tenho um ajuste a valor presente de R$10.000. Porém, base tributável continuará sendo R$100.000, mas a norma tributária agora reconhece que existe um instituto chamado ajuste a valor presente, que vai modificar a montagem da base de cálculo para o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, para os optantes a partir de 1º de janeiro de 2014 e não optantes a partir de 1º de janeiro de 2015. Então, aqui é o conceito do ajuste a valor presente no reescrito conceito de receita bruta. Outro item importantíssimo é o nosso conceito de ativo imobilizado, bens de pequeno valor, que sofreu alteração. Antigamente, para o imposto de renda, bens de pequeno valor eram bens desembolsos até R$ 326,61 e mudou para R$ 1.200, ou prazo superior a 1 ano. Então, para os optantes, a partir de 1º de janeiro de 2014. Para os não optantes, a partir de 1º de janeiro de 2015. Outro conceito, vamos ter que trabalhar pelo nosso CPC 37 e CPC 43, que trata sobre a adoção inicial. Então, eu vou ter que verificar a diferença entre o total dos ativos em 1º de janeiro de 2013 para os optantes. Então, nós podemos verificar essa diferença. E para os não optantes, a partir de 1º de janeiro de 2015. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um total de ativo. Vou ter que apurar 31 de dezembro de 2014, R$10 milhões com a aplicação, a implementação dos CPCs. Sem a implementação, 9 milhões, então eu tenho uma diferença a ser tributada, exceto se controlada em subconta vinculada ao ativo. Então, eu tenho que ter uma subconta vinculada ao ativo. Outra matéria, nós temos o CPC 20, custos de empréstimos. Ela foi recepcionado o conceito, então, custos de empréstimo são para empresas que constroem ativo qualificável, e é para financiar aquisição, construção de bens. Poderá ser registrado como custo do ativo, poderá. Se você optar em integrar o custo do ativo, você poderá excluir do LALUR esse gasto que antes você contabilizava como despesa. Então, essa é uma novidade para quem trabalha com ativo qualificável. Outro item, CPC 17, contratos de construção, também recepcionado conceitos. Então, a parcela do lucro decorrente à avaliação valor justo de unidades permutadas, só são permutas, será computada na determinação do lucro real pelas pessoas jurídicas permutantes quando o imóvel recebido em permuta for alienado, inclusive como parte integrante do custo das outras unidades imobiliárias. Então, para os profissionais de contabilidade que cuidam de empresas desse setor, fiquem atentos. Outra matéria também eminentemente tributária é o conceito de despesas pré-operacionais ou pré-industriais, que ela não some do regulamento do imposto de renda. Fica mantida a possibilidade de utilizar em cotas fixas no prazo mínimo de 5 anos. Então, era o antigo ativo diferido, mas que agora, despesas pré-operacionais, está previsto eu poder utilizar esses gastos pelo prazo de 5 anos. Um último item importantíssimo, claro, são 119 artigos, mas esses são os mais pontuais, vão ser os mais comuns na vida do profissional da contabilidade. Volto aqui ao CPC 27, Resolução 1177 de 2009, ativo imobilizado, depreciação. Então, temos que deixar bem claro que a depreciação contábil é uma e a depreciação tributária é outra. E isso ficou bem claro na Lei 12.973. Caso gere uma diferença, vamos imaginar que pela depreciação contábil você utilize o percentual de 2,5%, por exemplo, por ano, hipotético, e a norma tributária me garante 10%. Então, nesse momento, temos uma diferença de 7,5%. Vem a legislação tributária e me garante que eu poderei excluir do LALUR essa diferença do 7,5% para garantir a minha dedutibilidade, que é a dedutibilidade prevista na legislação tributária. Então, isso é bem importante. E quando atingir o limite, aí ela volta a ser adicionada. Então, eu vou conseguir casar bem esse único balanço contábil
da apuração tributária. Então, a apuração tributária eu vou controlar no ambiente LALUR. Então, eu vou excluir, vai chegar um momento que eu vou adicionar. Lembra bastante um tratamento que nós temos para quem utiliza depreciação acelerada. Então, é bem importante. Aqui são os pontos cruciais que a gente tem da Lei 12.973. Ok, Rogério. A gente agradece em nome do CRC a sua presença e toda a sua sabedoria sobre a Lei 12.973. Eu que agradeço, Alexandre, que pela mais uma oportunidade de compartilhar com os colegas aqui, com o maior prazer. Wagner, deixa eu procuro compartilhar aqui uma norma contábil e tributária importantíssima. Então, a gente não pode misturar o... Está funcionando, não? No verdinho. Só um comentário aí. Essa gravação foi feita antes das mudanças do prazo. A IN, é bom olhar a IN 1469, que atualiza o prazo de entrega da opção, na DCTF. Quanto à multa, a essa última IN, que é a 1489, ela veio esclarecer, alterou a IN 1422 e veio esclarecer quanto a essas penalidades aí. Esse tipo de penalidade da Lei 12.873 aplica-se às empresas do lucro real. As que não for do lucro real, continua aplicando aquela multa de 500, 1.500, na regra antiga ainda. E é bom sempre dar uma lida lá nessas duas IN, a 1422, já alterada, né? E a 1420 também. E a 1469, reforçar isso aí. O bom de tudo em relação às empresas da construção civil, outro detalhe também está na 1422 lá, né? Está obrigado a apresentar um inventário, etc. É bom ter muito cuidado lá. Isso é bom. Abre a mente assim, um pouquinho para você facilitar para você ler a 12.973 e coisa. Deixa o Braz dar uma opinião lá. Senta aqui perto, Braz. O que a gente observou aí é que realmente os CPCs agora tem que colocar em prática, né? Porque até então tinha os CPCs e a gente quase não... E o que eu acho muito importante aí foi o valor presente, no ajuste valor presente aí, que quando a gente, principalmente construção civil, que vende esses apartamentos há 200 meses, tanto, né? E queria até... E essa conta ajuste valor presente, qual que é a contrapartida que a gente vai usar? Juros recebidos ou juros ativos? Porque, na verdade, a gente nem recebeu ainda. Ou a gente vai ter que diferir também esse juro. Porque, na verdade, é o seguinte, se a gente, um apartamento, se fosse vender ele à vista, 100 mil, e a prazo 120 mil, quer dizer que esses 20 mil é ajuste valor presente. Esse ajuste valor presente ele não vai só lá no valor, não? Não. Ele foi enquadrado ali como dedução da receita, né? Porque ali eu vou ter que demonstrar uma receita líquida. Teria que criar uma conta redutora, né? Não, porque a conta redutora é ajuste valor presente e a contrapartida dela, que é um crédito. Eu acho que ela vai ser uma receita, mas essa receita vai ser diferente. À medida que eu vou recebendo, que eu vou apropriando. Aliás, receita a apropriar. E outra coisa, será que no custo também a gente vai ter que usar isso aí, ajuste valor presente, com a dedução do custo? Eu acho que nós vamos ter que participar de outras reuniões aí, de outros cursos, para a gente assimilar melhor, certo? Porque é igual você falou, ninguém dava atenção para o CPC. Não. Né? Então tem que ler mais CPCs, que são as verdadeiras normas contábeis, né? Então, acho que nós temos que reciclar um pouquinho, né? Já que o governo só quer cobrar imposto. E outra coisa, eu trabalho com contabilidade tem mais de 35 anos, só preenchi o LALUR uma vez. Agora precisa. Agora, tributação lucro principalmente real, depois de 2015, né? Não, é o que eu estou falando. Da agora em diante. Depois de 2015 tem que voltar lá em 1977. Porque até então você fazia manual, né? Hoje não. Hoje já vai contemplar no SF, né? No SD, né? No SPED, né? Porque vai ser um arquivo só. Não é? É porque é o FD, né? FD e né? tem o SD, né? Isso, porque vai contemplar a contabilidade. Não, pois existe o SD e vai dentro do SD, vai ter que demonstrar o EFD. É o SD que vai ter o LALUR, o DIPJ. Pois é. Né? Porque, não, é o EFD que vai ter o LALUR, a DIPJ, tudo lá. E
SF vai ter esse... O SF. É o SPED fiscal. O SF, você, ao fazer o SF, você já está dentro dele com o LALU. Justamente. Ok. Ó, o negócio do o comitê gestor aqui, encerra com o comitê gestor aí, Ronan. Passar para você a bola do comitê gestor, Ronan. É o Fábio e o Ronan que está por dentro do comitê gestor aí. E aí, quer ir embora ou quer próxima semana? Como é que é? Próxima semana. Então, vamos sentar todo mundo. Então, vamos sentar, colegas. Não, próxima semana, eu vou viajar domingo. Próxima semana, a primeira pauta. Então, tudo bem. Então, fica a próxima semana. Não, Ronan, eu vou viajar domingo. Nós vamos ver. Escalado, pronto. Hã? Ah. Já passei meu nome. Aí nós vai ter uma votação, põe seu nome na votação. Ô Braz, então é o seguinte, o comitê gestor, como você já sabe, ele tem 14 membros, 7 efetivos, 7 suplentes. Na ausência de um efetivo, nas reuniões, que elas deverão realizar uma vez por mês, os efetivos, o coordenador, terá um coordenador e suplente. Ele vai trazer um suplente para substituir o efetivo. Certinho. Participando do comitê gestor. Ele vai ter ali a ajuda a isenção do nosso programa, que ele usa. Certinho. Certo? Reunir uma vez por mês, fazer seu relatório sobre aquela coordenação. Próxima semana, Braz.